Olá pessoal, eu sou o professor José Hamilton e estou com a equipe Ecoveículo desde março de 2007. Estou aqui para contar um pouco sobre essa história que ainda está se desenvolvendo. Então, como eu fui testemunha ocular de vários dos eventos que eu vou relatar, fica interessante bater esse papo com vocês. Dividi a história em 4 partes. Nessa primeira parte, vou falar sobre o início de tudo. Nossa história vai ter alegria, tensão, tristeza, discussões, dor, cansaço e superação. Como eu costumo dizer para o pessoal, é uma verdadeira montanha-russa de emoções que acontece no Ecoveículo. Mas antes de entrar na história da equipe Ecoveículo, é interessante responder a uma pergunta. Quando e onde surgiram as competições de economia de combustível? Obviamente foi nos Estados Unidos, mais especificamente no estado de Illinois. Essa cidade marcada em vermelho é a cidade de Wood River. Lá temos uma planta da Shell e no ano da graça do Senhor de 1939, os engenheiros do laboratório fizeram a seguinte pergunta: quem percorre mais milhas por galão? Então surgiu como uma brincadeira entre os engenheiros e naquele ano alguém ganhou a competição fazendo 50 milhas por galão, cerca de 21 km por litro. Provavelmente essa brincadeira aconteceu mais algumas vezes nos anos seguintes, mas a gente não tem muitas informações. O que a gente sabe de verdade é que em 1977 aconteceu a primeira competição que foi organizada pela Shell na pista de Mallory Park, nos Estados Unidos. Já em 1985 aconteceu a primeira edição da Shell Eco Marathon, no circuito de Paul Ricard, na França. Temos aqui uma foto desse momento. A gente observa que alguns veículos realmente muito simples, nem carenagem tinham, e outros bastante elaborados, muito bonitos. O veículo campeão dessa edição conseguiu fazer 680 km por litro. Olha que marca espetacular. A Shell Eco Marathon continua acontecendo na França, como a gente vê nesse cartaz de 1997, e continuou por muitos anos, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Já no ano de 2007, a competição precisou se dividir em 2 partes. A Shell Eco Marathon Europa, que aconteceu na França, e a Shell Eco Marathon Américas, que aconteceu em Los Angeles. Por que essa divisão? A competição ficou muito grande, eram muitas equipes querendo participar e apenas um local de evento tornava impossível gerenciar tanta gente. Poucos anos depois, em 2010, a Shell tinha 3 etapas principais: a da Europa, das Américas e da Ásia. Posteriormente, novos países receberam competições, como o Brasil, a África do Sul, a Turquia, a França e assim por diante. É uma competição que cresceu bastante, tanto em número de locais, quanto nas categorias, tanto de protótipos quanto conceito urbano. Aí você pode se perguntar, e a competição nacional? Como é que ela começou? A competição no Brasil surgiu pelas mãos de Alberto Andriolo, que é jornalista, ex-piloto e muito envolvido nas competições automobilísticas. A competição que ele criou teve algumas mudanças de nome com o passar do tempo, mas a gente gostava de chamar ela de Corrida Maluca. Vamos ver aqui alguns veículos que já correram na pista aqui no Brasil. Temos aí uma Pantera cor-de-rosa, um veículo bem compacto, um veículo diferente por ter 4 rodas. Normalmente são 3 apenas, né? Aí, apenas uma cobertura na frente. Esse a pessoa fica bem escondidinha. Certamente estava muito desconfortável, botaram uma almofada ali, que ficou, na verdade, um freio aerodinâmico. Esse também tem uma superfície muito grande, fazendo um freio aerodinâmico. A gente observa a frente, que a parte superior da carenagem não está encaixada direitinho na parte inferior. Esse aqui com uma carenagem de tecido. Esse outro com uma carenagem plástica, mas não muito bem acabada. Essa aqui parece feito de papel machê. Então tem de tudo nessa corrida maluca. Bem, nesse primeiro vídeo vamos ver os eventos que aconteceram nesses momentos da história. Vamos começar com junho de 2002. O que aconteceu nesse momento? Aconteceu o projeto Sabiá
2004, que foi uma colaboração entre a UEMG, a Universidade Estadual de Minas Gerais, e a Unifei para participar da 18ª Shell Eco Marathon. O pessoal da UMG fez o projeto da carenagem e o pessoal da Unifei fez o projeto mecânico de controle. Aqui o pessoal está fazendo estudos da posição do piloto dentro do veículo. Então observa um equipamento interessante que eles desenvolveram que pode modificar a inclinação das costas, a inclinação da cabeça, inclinação de perna, inclinação de pé. Então tudo isso para poder visualizar no contorno projetado do veículo a posição do piloto. Bem legal. Fizeram maquetes em pequena escala, preenchendo com espuma. E aqui o pessoal da Unifei estava desenvolvendo a estrutura e a parte de transmissão e motorização. A gente observa que aqui tudo feito com tubos de aço, não tinha nada de usar alumínio não. A estrutura praticamente pronta. Observa que o piloto não fica centralizado na carenagem, o veículo ele não é simétrico. E o lançamento do carro foi feito num shopping center lá de Belo Horizonte. A gente pode ver dois professores da Unifei na frente, o Marcos Teis e o Laércio Caldeira, participaram do projeto. Então foi feito com toda a pompa e circunstância o lançamento nesse shopping. A gente observa que realmente o veículo ficou extremamente bonito. Todo lisinho, todo brilhante, como a gente gostaria que os nossos ficassem também, e até hoje a gente não conseguiu. Aqui a preparação do veículo para ir para a França, e lá o pessoal na competição. Eles conseguiram o resultado de 482 km por litro. Eles poderiam ter chegado a um resultado melhor ainda, mas a carenagem ficou mais pesada do que se estava esperando. Interessante que em 2003 esse era o cartaz da Shell. E o que carro está aparecendo aí? Justamente o carro da equipe. Fizeram uma pintura diferente para não ficar idêntico, né? Mas a gente observa que é exatamente o mesmo veículo. Muito legal. Bom, vamos sair desse 2002 e pular direto para 2004. Então teve a primeira competição nacional que chamou Maratona da Natureza. Por que da Natureza? Porque o principal patrocinador era uma empresa chamada Dana. E aconteceu no campo de provas da Cruz Alta, em Indaiatuba, São Paulo. É um campo de provas da General Motors. Então esse anel circular tem uma parte plana, uma parte inclinada. E era ruim, de certa forma, porque é longe da cidade. Então é longe da alimentação, longe de hotelaria, e fica ruim, inclusive, para a própria imprensa estar presente no evento. Então, nessa primeira competição, estiveram presentes 6 universidades com 11 protótipos. Vamos pular de 2004 para 2005, o ano em que nossa equipe foi criada. Foi a iniciativa de um grupo de alunos no dia 10 de março de 2005. Então essa é a data de nascimento do nosso projeto. Obviamente com a coordenação técnica de um professor, que não era eu no momento. E a intenção de participar da competição nacional já no ano seguinte. Então esse ano de 2005 seria uma preparação da equipe do protótipo. Os objetivos do projeto Ecoveículo desde o seu nascimento: oferecer oportunidade para os alunos exercerem liderança. Dar também a oportunidade de trabalhar sob pressão, ou seja, tem que fazer as atividades do projeto, tem que participar de provas, fazer trabalhos, seminários e assim por diante. Ou seja, sempre tem muita coisa envolvida. Aprender a fazer o marketing tanto pessoal quanto da própria equipe. Aprender a negociar com patrocinadores, enfrentar os desafios, trabalhar em equipe, que não é uma coisa trivial. E, por fim, unir teoria e prática. E aqui cabe aquela velha brincadeira. O que vem a ser teoria? Teoria é quando tudo se sabe, mas nada funciona. E o que vem a ser prática? A prática é quando tudo funciona, mas não se sabe por quê. Então, aqui na equipe Ecoveículo, a gente une teoria e prática, ou seja, nada funciona e ninguém sabe por quê. Quer dizer, é o contrário. Bom, a ideia de unir teoria e prática também vem do nosso fundador. Nas palavras dele, se a ciência é filha da observação e da experiência, estes são, em verdade, os processos pelos quais, principalmente, ela deve ser ensinada. É uma frase muito bem bolada. Nesse ano de 2005, aconteceu mais uma prova nacional, novamente no campo de provas de Cruz Alta. Foram 8 universidades com 12 carros. Vamos pular para o ano seguinte, então, saindo de 2005, vamos para 2006. A equipe já estava em pleno funcionamento.
Tem até entrevista em jornal aqui de Itajubá. O pessoal tirando foto, dando depoimento, mostrando a imagem do futuro carro, mas tem uma coisa que é sempre muito engraçada, né? Tá aqui. A meta da equipe é que o veículo atinja o consumo de 1.000 km por litro de gasolina, que já seria a melhor marca americana, já que o recorde mundial naquela época era de 3.800 km por litro. Então o pessoal já pensava bem grande, bem alto, mesmo sem ter tido a oportunidade de fazer nenhum teste com o carro ainda. Na época, o símbolo que eles adotaram foi esse aqui. Seria a representação de espécie de um urubu, já que a equipe chamava urubu, tanto por causa do grito de guerra da Unifei, obviamente, né? Mas também porque eles consideravam que seria um animal que viveria com pouco, então representaria uma economia. Não é bem verdade, mas seria algo nesse sentido. O ruim que é um desenho pronto, era de um clipart, então não foi um desenho desenvolvido pela própria equipe, mas ficou assim mesmo. Bom, qual que era o nosso ecoveículo a gasolina nessa época? Esse aqui, desenho feito no SolidWorks. Olha que beleza. No SolidWorks sempre fica muito bom, né? Então o pessoal começou a fazer o molde para carenagem, usando isopor e papelão, passaram massa para poder lixar direitinho, fica os buracos, colocaram mais massa para lixar mais, só que isso demora muito tempo, exige muita paciência e o tempo passa depressa. Então, em vez de fazer o molde, acabaram colocando direto a carenagem em cima disso. Então, faria o molde e do molde faria a carenagem. Então, por falta de tempo, estão já colocando as fibras de vidro e as fibras de carbono para reforço diretamente em cima desse molde e estão resinando, né? Então, a superfície ficou bastante irregular. Aí o veículo já pintado, o diesel lá dentro. Aqui mais uma imagem, pessoal testando. Tem até um vídeo da época. Vamos dar uma olhadinha? A alegria da galera. Você pode estar se perguntando, onde é que eles estão? Eles estão onde hoje é o centro de convivência. Antigamente era um depósito de duplicatas de documentos e livros, então tinha um espaço vago e eles estavam ocupando com licença da reitoria da época. Bom, a ideia de ir para a competição, tinham 12 universidades com 22 protótipos. Você observa aí nas fotos que nosso carro não está aí. Tivemos um probleminha, né? E o pessoal fez até uma cartinha de esclarecimento à imprensa, mas obviamente eles não entregaram. Que eu me lembro, o pessoal falava que a estrutura quebrou no meio, pouquinho antes da competição. Na carta eles falam alguma coisa um pouquinho diferente, mas de qualquer forma, eles não puderam levar o veículo para a competição. Mas as pessoas foram, a equipe foi para aprender. Vamos dar uma lidinha rápida nessa cartinha aqui para a gente ver o que eles escreveram. Esclarecimento à imprensa. Por meio deste, comunicamos à imprensa que não podemos participar deste encontro com o nosso carro devido ao fato do professor, doutor e coordenador do projeto fulano de tal se fez ausente durante todo o desenvolvimento do projeto e, apesar da conclusão do mesmo pelos alunos, fazendo o carro estar em condições de competição um dia antes da prova, a saída do carro não foi liberada devido à não autorização do professor. As desculpas dadas por telefone pelo professor para a reitoria foram: o carro não está pronto, o professor não sabia das condições do carro, pois estava há 3 semanas de férias. O carro não está competitivo e o carro não foi testado, o que é verdade. Assinado, equipe Urubu, Universidade Federal de Itajubá, Unifei. Bom, o importante é que o pessoal foi para a competição, conversaram bastante com as pessoas das outras equipes, trouxeram bastantes ideias e inovações, colocar o projeto mais para frente no ano seguinte. Então vamos sair de 2006 e entrar em 2007. Eu entrei para a equipe, como eu comentei antes, em março de 2007, assim que eu voltei do doutorado. Então já tive esse quase ano inteiro acompanhando a equipe e dando palpites. Então a competição foi lá em Interlagos,
com 13 carros a gasolina e 12 carros elétricos. Esse aqui é o cartódromo de Interlagos. A gente usava um anel externo. Aqui na parte inferior tem os boxes abertos e tem os boxes fechados e tem esse caminho de acesso para a pista. Então vocês vão ver as fotos e vídeos posteriores, mais ou menos como é que é o cartódromo de Interlagos. Ele fica do lado do autódromo de Interlagos, entre a curva do Senna e a curva do Lago. Então exatamente do lado da reta oposta. Bom, nesse momento o símbolo tinha mudado para uma placa com o urubu dentro. Como é que era o nosso veículo a gasolina agora? Era desse jeito, bem mais leve, bem mais compacto que a versão anterior. A estrutura de alumínio tubular retangular dava um reforço maior, já que o veículo anterior era tubos cilíndricos, e isso acabou permitindo que ele quebrasse. E toda a carenagem era feita de policarbonato transparente e foi usado insulfilme azul para gerar um visual mais interessante. Um probleminha que aconteceu nesse ano. A equipe estava usando uma sala no setor de duplicatas, onde hoje é o centro de convivência, só que no meio das férias começou uma obra no prédio. Então eles pegaram todo o material da equipe e levaram para a prefeitura do campus. Quando eu assumi a coordenação da equipe, entrei em contato com a prefeitura do campus, busquei todo o material e deixei na minha sala até a gente arranjar um lugar para trabalhar. Então realmente a gente tinha essa dificuldade de onde exercer as atividades. Quando chegou no meio do ano, a gente conseguiu usar a sala de desenho, que era no bloco B. Eram duas salas juntas, com várias pranchetas de desenho. E como era férias, a gente conseguiu usar, ficava com as chaves. Então a gente pôde trabalhar durante um mês e pouco com o carro lá. Porém, quando as aulas iam voltar, tivemos que deixar a sala e levamos o veículo para uma República Mamute. Aqui em setembro, já fazendo testes com o carro, e adivinha onde? Em frente à Mali, que era das poucas ruas asfaltadas em Itajubá naquela época. O resto era tudo bloquetes. Pode observar que o carro é bastante simples, a nossa piloto bem pequenininha, tem um banco feito com fibra de bananeira, a bateria logo atrás dela, não poderia ficar ali, teria que mudar de posição, né, para não ter risco de incêndio, coisa assim. E atrás, um motor de combustão, uma transmissão em correia dentada de 1 para 1. Mas como é que uma transmissão dessa consegue fazer o carro movimentar? Como é que está chegando a energia na roda? Então isso a gente vê na foto seguinte. Olha que coisa interessante que o pessoal bolou. Para poder fazer uma transmissão de grande relação, mas muito leve, fizeram isso. Esse eixo recartilhado estava em contato direto com a roda, fazendo a relação de transmissão. Mas teve um problema, o pessoal não tinha observado, inclusive eu também não observei. Enquanto o motor está funcionando, ótimo, você está tracionando o carro. Mas quando você desacelera o motor, o eixo também desacelera. E a roda fica fazendo força aí, perdendo muita energia. Eu já vi inclusive outros veículos usando esse tipo de acionamento, porém existia uma alavanca que aproximava e afastava esse eixo recartilhado. Ou seja, quando você queria desligar o motor, a roda ficava completamente livre. Você ia religar o motor, aproximava o eixo da roda e começava tudo de novo. Então nós tivemos esse problema que perdemos muita, mas muita energia mesmo. O carro não andava solto de maneira alguma. Ele sempre fazia com que a transmissão girasse. Bom, como eu comentei, as atividades finais foram na República Mamute, onde a carenagem foi construída, encaixada na estrutura, e tinham até problemas com polícia, já que o pessoal do prédio que mora em frente à República estava chateado com barulho de furadeira, martelação, conversação até de madrugada, principalmente nos dias que antecedem a competição. O pessoal costuma varar a noite trabalhando. Nossa arma secreta nesse carro era o controle eletrônico do motor que uma empresa incubada aqui em Itajubá, a Emax, tinha desenvolvido para nós. O problema desse controle é que ele era, na verdade, uma caixa preta. A gente não sabia exatamente o que tinha lá. Ele estava atendendo os requisitos que o pessoal exigia, de rotação, velocidade, curva de aceleração, desaceleração, velocidade média, etc. Então, o controle estava todo aí, mas a gente não tinha domínio nenhum dessa eletrônica. Só que aconteceu o seguinte, no dia 1º de novembro, estávamos lá em Interlagos e, não sei porquê, o pessoal resolveu adicionar uma luz de freio no carro. Nisso, queimou o controle. Então, no primeiro dia, não conseguimos fazer nenhum teste com o carro. Ficaram só quebrando a cabeça. No dia seguinte, mesma coisa, o tempo todo tentando resolver o problema do controlador.
Quando eles descobriram que tinha queimado na sexta-feira, o que aconteceu? Ligaram para a empresa em Itajubá, pedindo que gravasse o programa em um novo microcontrolador, pagaram um aluno da Unifei para ir na IMEX, pegar o microcontrolador, pegar um ônibus em Itajubá, ir para São Paulo. O pai de um aluno do projeto foi à rodoviária de São Paulo, pegou a pessoa, levou para o cartódromo para chegar com o microcontrolador. Finalmente, desencaixaram o que estava queimado, encaixaram o novo e nada aconteceu. Não funcionou do mesmo jeito. O pessoal ficou muito chateado, muito desesperado. Passou o segundo dia e o veículo não foi para teste nenhum. Não tinha a mínima ideia da performance do veículo. Essa foto a gente pode ver que já está chegando o dia final da competição, dia 3. Já é 1h16 da madrugada e o pessoal está trabalhando no controle eletrônico. Esse camarada mais à esquerda, sentado no pneu, ele é da IMEX. Foi para São Paulo visitar os pais, depois foi no cartódromo visitar a gente, sentou com a turma, tentou resolver o problema, mas não teve jeito. Já era alta madrugada e a conclusão foi a seguinte: joga fora o controlador e vai trabalhar com aceleração manual mesmo. Só que não tinha um sistema fácil de acelerar, ligar e desligar. Então o motor ia ter que ficar ligado o tempo todo. Não estava previsto isso, né? Aqui é um vidinho do carro já começando a funcionar na manhã, no último dia de competição. Música da época, né? Então a gente está fazendo os primeiros testes com o veículo. E eu lembro muito bem quando o veículo entrou na primeira tentativa, estava terminando a primeira volta, esse rapaz de camisa azul, o Foia, estava chorando de alegria de ver o veículo completar a primeira volta. Então foi assim, 2 dias muito ruins, muita tensão e esse momento de explosão de alegria. Infelizmente ele não completou o número de voltas necessário nessa primeira tentativa, preparamos ele para a segunda tentativa, mesma coisa, não conseguiu completar as voltas. Na terceira e última tentativa, ele também não conseguiu completar todas as voltas. Na verdade, estava dando pane seca porque o motor estava funcionando o tempo todo numa certa velocidade. Não dava para economizar combustível então. Mais um vídeo, aí o nosso Diesley todo animado, mostrando o nosso veículo. Eficiência Energética 2007 no Cartódromo de Interlagos. Agora você vai conhecer que esse é o Eco URB2 da Universidade Federal de Itajubá. Então a gente está aqui na parte aberta dos boxes, a turma ficava tudo empinhocada ali, vendo os veículos passarem na torcida. Já que a gente tinha perdido o controle autônomo, que manteria a velocidade mínima necessária, né, a gente começou a avisar para ela se precisava acelerar, manter ou reduzir. Colocamos um sinal grande de mais, de menos e um sinal de igual, para indicar se ela precisava acelerar mais, acelerar menos ou manter a velocidade. Mas era bastante difícil de fazer esses ajustes, já que o projeto não foi pensado para ter esse controle manual. Foi tudo uma gambiarra de última hora. Bom, aqui está o resultado da prova, só para vocês entenderem. O que está em amarelo foi válido, ou seja, o protótipo completou o número de voltas na velocidade adequada. O que tem um tracinho que não participou da tentativa e que tem um valor, mas está em branco, é que a tentativa foi inválida, ou seja, não conseguiu completar o número de voltas. Os valores em vermelho são os melhores resultados obtidos. Então, a Unicamp foi campeã com 367,055 km por litro na primeira tentativa. A Ubra conseguiu na segunda tentativa e ficou em segundo lugar. Mackenzie conseguiu o terceiro lugar. A Mauá, o quarto lugar. Observe que a Poli da USP não conseguiu resultados válidos nem na primeira nem na segunda bateria. Na última, conseguiu resultado válido, ficaram extremamente felizes. E Mauá ficou em sexto. Todos os outros não conseguiram resultados válidos. Nossa melhor marca, o motor consumindo tudo que podia, quase 100 km por litro. Então, Belas Artes, com 2 veículos, a Fadim e a Inhembi Morumbi. Bom, tem reportagem, várias equipes de reportagem estiveram lá. Vamos ver aqui o SPTV. Uma corrida ecológica em Interlagos. Estudantes de engenharia de todo o Brasil montaram protótipos de carros feitos de plástico, bambu e até de papel. Nesta corrida, o que menos interessa é a velocidade.
Os carros podem andar no máximo a 40 km por hora. A ideia surgiu na França em 1985. Depois disso, Inglaterra, Estados Unidos e Brasil passaram a realizar o campeonato. O objetivo é percorrer a maior distância possível com apenas 1 litro de gasolina. Numa prova de economia e, por que não dizer, ecologia. Cada um usou uma alternativa para poder abaixar peso, reduzir peso e conseguir ter uma resposta melhor na pista. Há carros feitos de bambu, com reciclagem de garrafas PET e até com banco de fibra de bananeira. Existem 2 categorias nesta competição. Uma dos veículos a gasolina e outra dos que usam eletricidade. Para pilotar os carrinhos elétricos é preciso ter 1,5 metro de altura no máximo e pesar até 45 quilos. De preferência, ser mulher. Mulher também dirige muito melhor que os homens. A corrida não tem linha de chegada, termina quando todos os carros pararem. Na categoria dos movidos a gasolina, vitória para o carro em formato de tubarão da Unicamp, com 367 quilômetros percorridos. Nos movidos a eletricidade, quem levou foi o modelo de bambu, feito por estudantes gaúchos. Andou 24 quilômetros. A gente veio de tão longe assim para participar aqui e ganhar. Primeira vez assim, muito legal. Cada equipe vencedora ganhou um carro novo, mas que só poderão ser usados nas pesquisas da faculdade. Então, apesar de ter sido um resultado um pouco frustrante, porque não completamos nenhuma das 3 baterias, na média foi um aprendizado muito grande. Ou seja, o pessoal sofreu muito com o controlador, ficou muito alegre quando o carro foi para a pista, ficou novamente triste quando o carro não completou as tentativas, mas a conversa com as outras equipes, a observação de detalhes de construção, de eletrônica, de mecânica, isso tudo foi muito construtivo para todos que participaram. Aqui está a nossa equipe, então, no finalzinho, quando já estávamos limpando os boxes para poder ir embora. Você vê que o pessoal está com uma cara boa, está todo mundo contente, satisfeito com o que pôde ser feito. Então, às vezes, a expectativa é muito grande, mas a realidade é outra. Então, a gente tem que aprender a conviver com essas coisas, tentar manter a expectativa no nível razoável. Então, a gente terminou aqui com 2007 e encerramos a parte 1, onde a gente viu como é que começou tudo isso na nossa equipe Ecoveículo. Até mais!